Os motoristas de ônibus não devem acumular dupla função. Essa é a determinação do Ministério Público do Trabalho. Estudos apontaram que o acúmulo da função de motorista e de cobrador pode causar estresse para o profissional e risco de acidentes. As concessionárias têm 30 dias para resolver essa situação. Se o assunto é ônibus, quem precisa desse tipo de transporte presta bastante atenção no motorista e sabe que ele precisa estar atento a tudo. Só que isso também gera muita preocupação. Aí ele tem que prestar atenção se a pessoa está entrando, se ela conseguiu entrar, chegar dentro do ônibus, se ela passou a roleta e ainda prestar atenção na outra pessoa que ele está cobrando. O ato dele comprar já é ruim, né? Cobrar, né? Quer dizer, tira a atenção dele. Antigamente era melhor quando tinha um cobrador, agora piorou tudo. E esses foram os principais motivos para que 5 concessionárias e 2 consórcios do transporte público de Campinas fossem citados na ação civil pública do Ministério do Trabalho, que pede com urgência a solução para o problema da dupla função exercida por motoristas de ônibus. Isso porque eles passaram a receber a tarifa em dinheiro depois da demissão de mais de 1.000 cobradores. Para o promotor que acompanhou a investigação ao longo de 2 anos, esses profissionais vivem em uma situação de muito estresse e pressão. Estudos demonstram que o desempenho da função do motorista já é, de alguma maneira, estressante. Porque lida no trânsito, porque enfrenta horário de engarrafamento. Além disso, ainda ter que se preocupar com a questão da venda da passagem, de passar o troco certo, de não deixar da diferença no caixa. A ação civil obriga as companhias a se posicionarem até 30 dias contados a partir da notificação. De qualquer forma, as companhias VB Transporte e Turismo, Consórcio URB Camp, Unicamp Transporte Coletivo, Consórcio Cidade Campinas e Coletivos Padova devem apresentar uma solução definitiva para o problema. Após o prazo, a multa aplicada pode ser de R$10.000 por dia até o limite de R$500.000 por empresa. Tiveram bastante tempo. O Ministério Público do Trabalho, desde o início, e a ação continua sendo assim, o único objetivo dele é que o motorista não realize a cobrança de passagens, manuseando dinheiro e desempenhando uma atividade que não é compatível com o que foi contratado para o motorista e com a própria atividade de motorista. A saída dos cobradores foi consequência de um projeto para extinguir o dinheiro dos ônibus. Entretanto, as cédulas e moedas não deixaram necessariamente de serem aceitas nos coletivos. Situação que, segundo o promotor, fez com que aumentasse inclusive o número de acidentes no trânsito. Parte dos motoristas realiza a atividade da troca de dinheiro e do manejo de moeda com o ônibus em movimento. Então, entendo uma pessoa já estressada em ainda fazendo uma segunda atividade quando ela devia estar concentrada só em conduzir o veículo, isso claramente gera um risco de acidente. Em relação à ação proposta pelo MPT, as concessionárias disseram que estão em fase de testes nas linhas de Souza e Joaquim Egídio com a tecnologia do QR Code, que tem por finalidade extinguir o uso de dinheiro no pagamento das viagens. O departamento jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas vai analisar o conteúdo da proposta. Agora, cabe ao sindicato exigir que as empresas contratantes paguem um valor adicional para os condutores de ônibus que trabalham durante tanto tempo com acúmulo de função.